Opa, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário de quem estiver ouvindo. Esse é mais um episódio do Papo Sem Ruptura e aqui estamos com alguns convidados ilustres, é lógico, a bancada de sempre, né? Então, Gustavo Fioco. Oi, Gustavo, e Opa, aí, tudo bom? fala galera, beleza? Então tá bom. Chabeira, o grande Chabes, tá aqui para mais uma vez dar o ar da sua graça. E aí, Chabeira? E aí, Carlão, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E o convidado ilustre dessa vez, né, o coordenador da área de consultoria. Então, quem estiver ouvindo e procurando emprego aqui, vocês já vão ter uma prévia do que ele quer aqui. Então, Gustavo Vasconcelos, ou Vasca, tá? Vou chamando de Vasca durante o podcast inteiro aqui, mas já vão se habituando. E aí, Vasca, tudo bom? E aí, pessoal? Super prazer estar aqui com vocês. Super empolgado aí pra gente ter essa tarde, esse dia ou essa noite também, dependendo do horário que o pessoal tá vendo aí. Boa. Então, como eu já dei um spoiler e também está escrito no nome do podcast, nós vamos falar sobre carreiras na Neogrid. Em específico, vamos iniciar com consultoria. Eu tenho um pouquinho de conhecimento na área, né? Foi a minha porta de entrada na Neogrid antes de eu migrar para produto. E eu vou iniciar aqui começando com uma pequena introduçãozinha, né? Então, o que a gente tem de carreira da Neogrid? Qual que é a ideia desse Carreiras Neogrid? Durante vários episódios, pelo menos essa é a intenção inicial, nós vamos comentar sobre as áreas que nós temos dentro da Neogrid e as carreiras que existem dentro da mesma. Como vocês podem ver, né, pelo meu comentário, nós passamos desde uma carreira de consultoria para uma carreira de produto, carreira de analistas, e aí vamos ter diversas carreiras que a gente vai explorar e pretende dar mais visibilidade para todo mundo que nos escuta de como funciona a Neogrid, como que essa grande empresa trabalha. E acho que, né, como o nosso primeiro episódio de carreiras, nada mais, nada menos do que a gente começar pela pessoa responsável por colocar o nosso produto dentro do cliente. E também vamos entender, né, como é que funciona isso. Vou deixar agora para o Fioco para ele fazer uma introduçãozinha sobre o tema aí. Segue aí, Fioco. Legal, boa. Vamos dar. Legal também a gente jogar pro Vasca, ou Xará, Gustavo. Boa, falar um pouquinho sobre ele. Gustavão, fala um pouquinho sobre a sua história antes da gente entrar no tema, só para a galera te conhecer um pouquinho mais. Não, perfeito. Então, só para me apresentar, né, eu sou, como o Carlão falou, coordenador da equipe de consultoria para soluções de planejamento e reposição na Neogrid, que é uma das soluções que a gente tem no nosso portfólio de produtos. Eu já estou há 12 anos na Neogrid, completando em setembro ali 12 anos, então bastante tempo de casa, e praticamente todos esses 12 anos trabalhando com produto de planejamento e reposição, seja na consultoria, também passei um pouquinho por produto ali, mas acho que vai ser muito legal a gente poder conversar um pouco sobre o que é o dia a dia do consultor, né? O que a gente faz exatamente, o que os clientes esperam da nossa consultoria. E aí, estou super aberto para trazer todos os insights aí e também, quem sabe, né, buscar mais pessoas para trabalhar junto com a gente. A gente sabe que tem muita gente boa dentro de casa, muita gente boa no mercado e a gente espera também sair com alguma novidade daqui. Muito bom. Legal, Vasca, obrigado. Ele só não falou de um defeito aí, ô Fioco. Diga aí. O Gustavo é palmeirense, meu velho. Palmeirense roxo ainda por cima. Muito. Enfim, mas, né? Eu não considero um defeito, né? Mas... Bom, só pra gente falar um pouco, né, assim, de definição do que é um consultor, se a gente vai no dicionário hoje, procura, né, o que é um consultor, né? Então, o dicionário diz que o consultor é aquele que dá conselhos, né? Ou seja, aquela pessoa, né, que normalmente vai achar soluções para determinados problemas, seja problemas que ajudem a apoiar uma marca, uma empresa, né, um negócio, enfim, sempre tentando melhorar resultados, né, das organizações. Então,
prestar uma consultoria, teoricamente, significa que esse profissional está oferecendo um serviço especializado, né, para algum cliente ou alguma empresa, né? Então, esse é um pouco dessa definição de consultor. Mas eu acho que essa definição ela passa a ser um pouco mais ampla quando a gente entra dentro de uma organização, né, de uma empresa como a Neogrid, né, que oferece um determinado tipo de serviço, né, dentro do mundo do consumo. Então, eu acho que fica aí até um pouco mais interessante porque fica mais palpável, né? Então, só para a gente entender dentro da Neogrid, o que define um consultor da Neogrid, né? O que ele faz exatamente e por que ele é tão importante, né, para um cliente quando a gente está fazendo um projeto dentro da Neogrid? É bem legal o que você falou. Desculpa. Pode ser Fioco. Fioco, né? Beleza. Eu ia falar Fiuk, cara, ia ficar horrível, né? Pô, ia estar no BBB, hein? Exato. A gente provavelmente não estaria aqui, né, Fioco? Não, mas Fioco, bem legal o que você falou da questão da consultoria, de dar conselho. É muito disso, sim. Só que quando a gente traz e também foi outro ponto que você comentou, né? Quando a gente traz para dentro de uma organização, e a Neogrid ela tem os próprios produtos, né? Então, por mais a gente está fazendo uma consultoria, a gente está sempre fazendo uma consultoria voltada para o nosso produto. Então, tentando entender o processo do cliente, né? Como o cliente trabalha e como esse processo vai ser melhor adaptado dentro da nossa solução. Então, quando a gente fala de consultoria, a gente tem, além de toda essa parte que eu comentei do entender, né, entender como ele funciona, aonde que a gente entra com os conselhos ali que você trouxe na sua introdução, né? A gente vem nos conselhos de práticas de mercado, do que funcionaria melhor, ou seja, o que melhor a gente poderia fazer na nossa solução para gerar mais valor ainda dentro de um processo que já está estabelecido dentro de um cliente. Porque quando a gente olha os clientes da nossa solução de planejamento e reposição, são grandes clientes, né? Então a gente está falando de grandes varejistas, grandes indústrias. Então você não chega num cliente desse e diz que ele está fazendo tudo errado, né? O cara vai te botar um faturamento de bilhão na tua frente ali que vai ficar difícil de justificar que você está dizendo que ele está fazendo errado. Então o que a gente faz ali é, dentro do processo dele, enxergar pontos de melhoria usando a nossa solução para que a gente consiga otimizar ainda mais o processo dele como um todo, né? Ou falando mais especificamente da solução, o balanceamento dos estoques, etc. Então, a vida de consultor da Neogrid, ela passa por tudo isso, né? Tem muito mais coisa que a gente vai discutir, tenho certeza que a gente vai discutir aqui, mas acho que uma introdução geral do que é o consultor na Neogrid, acho que é isso, tá? Acho que para complementar um pouco, né? Pegar um pouco da minha parca experiência, né? Realmente, isso que o Vasca falou é um fato, né? Quando você chega como um consultor, né? Isso é a parte importante. A gente não é simplesmente um analista de implantação. O consultor, ele é o cara que vai analisar como que é o fluxo o fluxo de cada local onde você está atuando e vai entender como que está o processo e se o processo é adequado. Aí é óbvio, né? A gente tem aqueles locais em que o processo, por mais que, né, seja uma empresa conceituada, o processo ainda não está 100% redondo. E aí entra a parte de dar aquele conselho, comentar assim, olha, será que não funcionaria melhor desse jeito? Será que não atua melhor se você fizer dessa forma? Tem que lembrar, né? O consultor, ele migra de empresas em empresas e quanto mais projetos entregues, pensa no Vasca, ele tem 12 anos já de empresa. Então, olha a quantidade de projetos que ele já entregou, olha o tamanho da experiência que ele já teve, olha a quantidade de empresas que ele já foi. Então, o conselho de um cara como o Vasca é um conselho de ouro. É um conselho de alguém que já vivenciou bastante os cenários, principalmente de supply da maioria dos clientes, né? E um ponto complementar disso que você está falando, Carlão, os clientes são muito diferentes, mas assim, e aí já trazendo um pouco da experiência que a gente tem, né, com o produto, com clientes ali, os problemas muitas vezes são os mesmos, né? Então é aí que a experiência acaba colaborando e aí sim a gente pode dizer o que o consultor acaba fazendo, né? Ele acaba agregando experiências do passado,
né, vasta experiência de muitos projetos, de muitas situações, muitos problemas que a gente encontrou e teve que resolver, porque esse problema vai se repetir lá na frente, né? Então, qual é a melhor forma, qual que é a melhor saída? Nem sempre é a mesma solução, mas ela vai passar muito pelo que você já vivenciou, né? Então, acho que tem muito disso também quando a gente fala de consultoria, principalmente falando dos produtos da NeoGrid. A gente aprendeu muito também, né, Vasco? Se Sem pensar nos tempos que a produto gente estava evoluiu, no né? projeto, o produto com evolui. O que é muito importante sempre para frisar, né? Com um bom consultor, uma boa entrega, a gente também evolui muito o produto. Então, tipo, quando a gente está fazendo uma entrega, tem diversos cenários, diversos segmentos. Cara, como o Vasco falou, nem tudo é igual. Então, as dificuldades, elas parecem muito similares, mas você sabe que você vai descobrir alguma coisa que ela é específica para cada setor. Por exemplo, vamos citar moda. Cara, você acha que todo mundo é preocupado com o abastecimento, por exemplo, de cada unidade do produto? Num mercado, né, isso é muito importante. Agora, no geral, não. Moda, por exemplo, ela está mais preocupada com a numeração, e aí eu vou pegar uns exemplos, por exemplo, da Europa. Eles estão mais preocupados em ter um modelo, não um modelo detalhe do código da SKU. É ter, por exemplo, um terno cinza. Eles querem ter, por exemplo, aquele terno cinza dentro da loja. Qual modelo, etc. Geralmente isso não importa para algumas marcas. Eles só precisam ter, porque quando o consumidor ele entra lá, ele vai identificar o que ele precisa. No mercado é a mesma coisa, só que aí existem, lógico, alguns produtos em que o cara está focado em procurar algumas marcas. Então, o abastecimento de um CPG, por exemplo, ele é muito diferente. E como que a gente pega isso? Consultoria. Quando a gente está implementando projetos. Tem um ponto também que eu acho que é bem interessante, porque o Vasca tem 12 anos aí de NeoGrid. Tem uns 200 apelidos, né, Chapeira? A gente vai ver que ao longo do podcast... Eu te chamo de tudo quanto é nome. Gu, Vasca. É um convidado só, tá, gente? Somos os mesmos. Tem um ponto que é bem interessante e minhas experiências anteriores à NeoGrid não eram relacionadas ao produto de planejamento e reposição, né? A gente trabalhou bastante tempo em parceria, né? Mas eu acho que é bem importante também, o Gu colocou que os problemas eles são os mesmos, né? Mas muitas vezes o consultor ele tem que ser um tradutor. Então ele consegue navegar em diversos locais e a mensagem é a mesma, mas ele adequa essa mensagem para cada um desses segmentos, para cada um desses tipos de manufaturas, varejos, né? Então é o que eu vivi muito lá atrás, né? Quando eu entrei na NeoGrid eu tinha muita preocupação, né, de não conseguir ter uma visão do que é o processo do supply, porque eu não vinha de supply e tal. E aí eu era o cara chato, né, ia atrás do Gustavo, quando o Carlão chegou ia atrás do Carlão, de outros que passaram pela empresa, mas o que eu sempre percebi é que essa forma de se comunicar também ela é muito importante para esse trabalho de consultoria também. Perfeito, Chabeira. E, na verdade, comunicação é em tudo, né? Se a gente não se comunicar bem, a gente sabe que o que vai sair do trabalho todo que a gente está fazendo não vai ser o melhor que a gente poderia dar, né? Então a gente precisa se comunicar muito bem, a gente precisa identificar. E eu acho que você falou um ponto muito importante, né? Porque quando a gente fala do problema é o mesmo, né? Obviamente não é exatamente o mesmo problema. Então a gente precisa sim interpretar as diferentes particularidades e os diferentes cenários que a gente vivencia para a gente dar a melhor solução, também traduzindo para esse cenário que essa pessoa vivencia, né? O Carlão citou muito a questão da moda e do bem de consumo, né? Uma coisa, né, é você entrar numa loja de roupas para comprar uma camiseta branca. Então, independentemente da marca ali. Agora você vai num supermercado e quer comprar um determinado refrigerante famoso, você vai lá para procurar aquilo, ou você vai para comprar um celular específico, né? Então, a gente tem que entender as particularidades e adaptar. Na hora que a gente vai falando de plataforma, né, do produto, a gente tem que adaptar ele para aquele cenário que a gente está vivenciando.
Até fazendo uma correção aqui, porque eu aposto que a mulherada tá ouvindo, deve estar meio puta. Não tô referindo a mulher, eu sei que quando mulher tá procurando alguma coisa na loja, É ela aquele procura número. exatamente aquele número naquele modelo que apareceu que elas estão na busca. Então, existe uma diferença de moda. Homem realmente, quando ele vai procurar alguma coisa, que nem o Vasca falou, a gente vai procurar uma camiseta branca. Importa qual que é a gola, importa qual modelo? Geralmente não. Mas é um ponto legal aqui que surgiu, acho que vou até virar a pergunta, vou transformar o comentário do Chaves numa pergunta. Ô Vasca, para trabalhar como consultor na Neogrid, você já tem que conhecer alguma coisa como supply? A gente tem a carreira de consultor na Neogrid, ela passa por todos os níveis, né? A gente tem o estagiário que atua na equipe de consultoria. Então, obviamente, que dependendo do cargo que a pessoa for entrar, é mais importante que ela tenha mais conhecimento, assim como qualquer empresa, né? Então, quando a gente está falando, às vezes, de um consultor mais experiente, que a gente está precisando de um consultor mais focado em negócio, por quê? Porque, apesar da Neogrid ser uma empresa de software, né? A consultoria para a solução de planejamento e reposição, ela depende também desse conhecimento de supply, né, de conhecer de negócio, porque quando a gente está instalando o nosso produto, vamos dizer assim, a gente está fazendo as parametrizações, as configurações com base no que a gente entendeu do negócio. Então, ter a experiência de supply, sem dúvida nenhuma, é um fator diferencial ali para você conseguir trabalhar como consultor, né? Porque, óbvio, quando você entra, né, primeiro emprego meu e entrei na equipe de consultoria. A gente sabe que o estagiário, e não é demérito nenhum, né, ser estagiário, ele não vai sair dando conselho porque ele ainda não vivenciou muita coisa. Então, ao longo da carreira dele, ele vai adquirindo esse conhecimento do dia a dia, mas é muito importante que ele busque conhecimento externo também, né, curso, leitura, etc., para aprofundar não só a parte técnica, e quando a gente fala de técnica é importante até dividir, né, Carlão? Porque a gente tem, às vezes as pessoas identificam o técnico como código, desenvolver. Não, é o técnico de saber que é uma plataforma, é um software, né? Então tem que gostar disso, mas também tem que gostar de negócio. Então a gente, quanto mais equilibrado for o conhecimento, né, gostar das duas vertentes, melhor ainda para a gente conseguir trabalhar como consultor. É legal também você ter colocado, né, que tem esses steps, né, essa evolução dentro de consultoria, e eu entendo que a gente aprende muito mesmo, assim. Eu lembro de, quando eu entrei na Neogrid, eu voltava pra casa e falava pra minha esposa, nossa, parece que eu voltei pra faculdade, né, tanta coisa nova, né, tanta coisa que eu não entendia, né, mas assim, essa experiência de estar à frente com o cliente, conversando com o cliente, pegando os modelos que ele faz, tentando trazer esses conselhos que a gente está falando bastante aqui, né? Ela traz também um conhecimento pra gente, né? E aí quando a gente fala do Gustavo aí há 12 anos, né? Já fez faculdade, mestrado, doutorado, né? Não exagera. Mas é bem assim, não. Eu tô dando um exemplo qualquer, mas é como eu me senti, né? Apesar de eu não estar na frente ali na entrega, meu trabalho era um trabalho mais de estar no meio do tiroteio, né? Eu trazia essa mensagem da necessidade do cliente para a consultoria, mas era uma troca bem bacana. Então, quando eu falo que parece que a gente está refazendo uma faculdade, é por conta desse passo a passo que a gente tem no dia a dia, né? Pega coisas novas, a gente sabe que o supply tem diversas nomenclaturas, né? Então, um determinado segmento chama sellout de sell-through, o outro chama de sellout, e assim vai. Então a gente acaba também trazendo para a vida, né, uma bagagem por essa experiência do dia a dia. Eu sou suspeito para falar, viu, Chabeira, porque realmente assim, eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço ali, e pelo que a gente entrega de solução para os clientes, e eu sou muito grato assim à minha profissão, muito por isso que você falou, sabe? Essa questão da gente poder, cara, agregar muito conhecimento para nossa vida, né? Eu tenho o meu pai, ele é dono de uma empresa de distribuição de impermeabilizantes. Pô, a gente conversa muito sobre a importância de manter estoque no nível certo, o quanto isso pode fazer eles terem caixa para fazer investimento, crescer. Então a gente consegue usar isso no dia a dia, né?
pô, é muito gratificante, né? Então a gente eu passei por empresa de defensivo agrícola, empresa de ração e de chocolate, eu passei por varejo de eletro, a gente está agora numa empresa de energia, a gente já trabalhou em empresa de serviço para instalação de TV a cabo. Então assim, é um mundo completamente diferente um do outro, com os mesmos problemas, de novo, né? Traduzidos para aquela realidade, né? Então é muito legal que você consegue às vezes pescar e falar assim, cara, eu tô numa empresa completamente diferente daquela que eu tava ontem, mas eu sei que eu consigo gerar valor para esse cara e resolver esse problema dele fazendo a mesma coisa que eu fiz lá de uma maneira um pouquinho diferente. Então, putz, cara, é muito, muito legal mesmo. E você acaba gerando alguns vícios também, né? Por exemplo, eu não tô mais aí trabalhando com vocês ou em pré-vendas, né? Mas algumas coisas que eu falava pro cliente, por exemplo, assertividade, né? Eu tô em vendas e aí eu fico me cobrando. Eu falo assim, caramba, não posso gerar um MAPE maior de tanto, né? E, apesar que meu chefe, minha chefe, né, não estão olhando dessa forma que eu tô olhando, né? Mas eu fico olhando, não, meu MAPE não pode ser alto, pelo amor de Deus, eu tenho que trazer. O que eu falei que eu tenho que fazer, mas é muito nesse âmbito de ficar falando de planejamento sempre, entendeu? Muitos anos falando disso e aí acaba viciando também, né? É isso aí. E vicia mesmo. É um tema muito legal, cara. E aí, ó, por que você falou que você estava fazendo a faculdade? Você começou a sopa de letrinha de novo. O MAPE. O Carlão agora que é produto, ele explica sempre nos mínimos detalhes, né? Pois é. Mas vamos tentar então ver um negócio. Beleza. Para a premissa, quando eu quis perguntar mais se tinha necessidade, mas você explanou bem, cara, depende, é um diferencial. Sim. Não é um requerimento obrigatório, certo? Ele não precisa entrar conhecendo. Então, beleza. O que tem que ter para um cara que ele quer ser consultor? Ele precisa ser formado em quê? O que ele tem que ter de conhecimento? Cara, eu vou responder depende, você vai ficar bravo de novo. Né? Não, você tem que ajudar o povo tá lá curioso. É muito relativo, porque assim, ó, quando a gente fala de qualquer faculdade de engenharia, a gente passa por matérias voltadas para supply ou uma matéria mais técnica. Ó, no time eu sou formado em ciência da computação e nunca segui carreira porque nunca quis botar dedo em código, mão em código. A gente tem engenheiro. A gente tinha engenheiro químico no time. Engenheiro o quê? Biomédico. Então assim, cara, não existe uma formação específica para consultoria, né? Eu acho que o principal acho que a gente já falou de comunicação, né? Precisa se comunicar muito bem, precisa saber lidar com diferente público. E quando eu digo comunicar, é tanto escrito quanto falado, né? Não é só... Precisa ser um bom ouvinte, precisa ser uma pessoa que tem uma metodologia ali, óbvio, né? A gente quando pega... O estagiário geralmente vem desorganizado, né? A gente vai ensinando ele ali no dia a dia, mas é importante que a gente tenha as pessoas com um método de trabalho, de organização, porque a gente precisa anotar muita coisa. Agora a gente está nesse mundo online, né? Antes a gente entregava projetos sempre presencialmente, agora a gente trabalha no remoto, principalmente por conta da pandemia, mas a gente já viu que é um modelo que inclusive pode gerar benefício para o próprio cliente ali com relação a custos. A gente está tendo a prática de gravar as entrevistas que a gente faz, entrevistas mesmo, né? Porque quando a gente fala de entender processo, a gente precisa perguntar e entender como essas pessoas trabalham. Então, assim, eu acho que se fosse falar de requisito principal, ele tem que ser muito mais um requisito comportamental ali, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma. A pessoa tá super engajada, não ter medo de fazer a pergunta, aquela pergunta que parece besta tem que ser feita. Mais óbvio, né? Quando a gente fala de formação, aqui que geralmente... O que a gente busca ou o que geralmente procuram a gente? Geralmente engenheiros, administração, pessoal mais voltado para análise de sistemas, muitas vezes procura a gente, aquela pessoa que gosta do técnico, mas não quer se aprofundar tanto no técnico, como o meu caso. Então, de novo, não existe um curso, né? Não existe lá, você entrar lá numa faculdade X, não vai ter o curso de consultoria, porque consultoria, também voltando à introdução que foi dada lá no início, né? Ela é uma construção, né? Ela é uma evolução da própria pessoa e do aprendizado que você tem na vida, a ponto de você chegar e falar assim, eu posso falar sobre isso, né? Eu posso dar um conselho sobre isso porque eu domino do assunto. Eu participei de 3 ou 4 implementações da NeoGrid como
como cliente, né? Então eu via os consultores chegando ali, fazendo as implementações e tal. E para mim, eu achei impressionante o equilíbrio que o consultor consegue dar dos assuntos teóricos e também práticos, né? Então, existe muita bagagem teórica com livros, né? E conteúdo teórico que o consultor leva de bagagem, mas o que normalmente é muito difícil quando você fala com um consultor que ele é só acadêmico é trazer essa parte prática. E isso sempre me impressionou quando a gente fez as integrações, né, as implementações, na verdade, do quanto um consultor consegue misturar bem esses dois lados, né? A teoria com a prática. Isso sempre me chamou bastante atenção em qualquer implementação. E muito legal que você falou isso, Fioco, porque isso é uma coisa que, sendo super transparente, por ser NeoGrid, acaba forçando a gente a isso, né? Porque a gente tem um produto que a gente vai ter que entrar na prática. Então, acho que a diferença, né, para consultoria, daquele cara que chega, mapeia o processo e diz: olha, isso aqui que vocês têm que fazer, e daqui para frente a empresa até faz ou não faz, né? A gente faz todo o entendimento, toda a parte de consultoria, a gente passa por toda a teoria, porque a própria ferramenta, ela é toda construída em teoria, né? Quando a gente fala de estoque de segurança, quando a gente fala de lotes de compra, isso é tudo literatura, né? Então a própria ferramenta contempla todas as questões teóricas, e por isso que é muito importante a gente fazer toda a parte de mapeamento, de entendimento, porque na hora de botar para prática, que nem você falou, a gente sabe que vai funcionar ou não. Então, show. Vou aproveitar esse último gancho aí para voltar para ser o cara chato, porque imagina, cá, nós estamos com esse podcast aqui para mostrar pro pessoal, olha, o que um consultor faz. Aí o Gustavo virou, o Vasca virou e falou assim, cara, a gente faz um mapeamento. Ô Vasco, o que ele faz? Ele desenha um mapinha pro cara? O que é esse mapeamento aí, velho? Não é um mapinha. Não deixa de ser um mapa, né? Mas acho que é para talvez deixar um pouco mais claro o que é um projeto, né? A gente tem projetos de diferentes tamanhos, diferentes produtos, mas os projetos, eles geralmente levam 5 meses ali para a gente conduzir uma implementação de um projeto com a implantação da nossa solução junto, né? Muito importante isso, né? A gente até tem uma vertente de só consultoria, mas geralmente ela é atrelada ao nosso produto. Mas quando a gente fala do início do projeto, para eu conseguir dar conselho, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso entender como esses clientes trabalham. Então, o mapeamento que a gente chama é um mapeamento de processo mesmo. É entender como o cliente trabalha hoje, a gente até dá o nome de as is, né? Como é o processo atual do cliente, para a gente conseguir construir o processo futuro, que é o que a gente chama de to be. Então, dentro do primeiro mês do projeto, a gente executa diversas entrevistas, bate-papo de negócio mesmo, de entender como é que eles executam o processo de compras, o processo de transferência, ou o planejamento de demanda, quando a gente fala de uma SNOP, como é que são as colaborações entre as áreas, para que a gente olhe e fale assim, olha, dentro desse processo aqui, a gente já identificou alguns pontos de melhoria que a gente pode trazer para a nossa ferramenta e vai te gerar mais valor. Ao mesmo tempo, a gente também pode identificar gaps, por exemplo. Faz parte, né? Parte de um projeto e falar, a gente tem um produto, né? Às vezes a nossa ferramenta ela é extremamente personalizável, ela é flexível o suficiente para atender diferentes segmentos, mas pode ter um ponto ou outro que a gente às vezes não atende, que a gente precisa contornar por processo. Eu preciso fazer determinado ponto que a ferramenta não atende. Legal, então isso aqui a gente vai fazer o processo todo A, B, C na ferramenta, o D está fora, o E volta a ser na ferramenta. Então, isso que é o mapeamento, né? O entender mesmo, é mapear para entender. E no fim das contas, por mais que tenha falado no tom de brincadeira ali, Carlão, é um mapa, né? Eu estou desenhando um mapa para saber para onde que eu tenho que ir, né? É uma guia de como ele vai trabalhar com o novo processo que a gente está implementando junto com o nosso produto. Isso inclusive, é legal. deixando de... qual que é a principal reclamação? O Carlão vai lembrar, né? Toda vez que a gente chega no cliente, a primeira coisa ele tem muito trabalho operacional. Sim. Quando a gente traz a ferramenta, o primeiro benefício que ela dá é acabar com grande parte desse trabalho operacional, porque eu estou jogando dados para dentro de uma plataforma que está fazendo o papel do planilheiro, né, do cara que manja muito de Excel e fica fazendo 1 milhão de contas no Excel. Então, risco de perder informação, tudo isso a gente já minimiza e já mitiga já de cara a partir do momento que esse cliente começou a trabalhar com a gente. Acho que essa é uma parte muito legal, né, bicho?
Também, né, vamos aproveitar os nossos ouvintes clientes aqui para explicar para eles, né, por que a NeoGrid, especialmente, né, lógico, a gente tem que falar do planning, né, do replenishment, por que a gente demora os 5 meses? Acho que você já explanou bem a situação do porquê. E lembrar, né, quando tem consultorias que elas entram e ficam meses olhando o processo e apontando o que melhorar, qual ferramenta comprar e etc., mas que não coloca na prática. Quando a NeoGrid entra com consultores, imagina que ele está fazendo exatamente esse processo, mas adequando para a ferramenta. Então, quando a gente fala assim, a ferramenta não atende exatamente aquele ponto, mas por processo é possível resolver, é aí que está o consultor, né? Exato. É aí que está o trabalho do consultor. Então, assim, não é nenhum crime, não existe uma ferramenta perfeita que vai atender todos os processos de todos os clientes. O importante é ter alguém com esse pensamento crítico, com essa capacidade de ouvir, né, que o Vasca comentou. Então, o cara, ele ouve, ele entende, ele tenta colocar dentro da ferramenta, ele vê se o processo do cara está conforme deveria, ele vê se tem algum gap, vai descrevendo, e se tiver uma oportunidade, que é o que a gente comentou lá no começo, se tem uma oportunidade para a solução da NeoGrid, o cara que traz uma das principais fontes, eu posso afirmar como produto, é o consultor. Então ele é o cara que identifica gaps e que traz para a gente melhorias que a gente pode implementar. Então essa parte aí de ser um cara que escuta, que se comunica bem e que tem um pensamento crítico, ela é bem importante. Mas vamos lá, tem mais coisa aí, né, dentro dessa árvore. Então fala aí para a gente, Vasca, o que é preciso para se tornar um consultor na NeoGrid? Quais são as principais características dele, fora essa que a gente já comentou? Até só para fechar o ponto um pouquinho anterior que você comentou, né, Carlão, que eu falei que a gente substitui o planilheiro, né? Às vezes o planilheiro que tá ouvindo vai falar, não quero usar NeoGrid nunca. Isso é importante, porque a quantidade de resistência que tem desses caras é incrível. Exato. E assim, gestão de mudança é um dos principais pontos que a gente precisa trabalhar quando a gente está falando de consultoria, mas o principal fator de mudança que a gente precisa colocar em prática nos projetos é fazer as pessoas entenderem que a gente está deixando a gente deixa de ter esse trabalho operacional, né? Eles deixam de ter um trabalho operacional para conseguir usar tudo que eles têm de conhecimento para gerar resultado. Porque hoje, se a gente gasta metade do nosso tempo consolidando dado, a gente está perdendo produtividade. Então é um dos principais pontos que a gente gera ali. Então, só um parênteses ali, né, Carlão? Porque perfeito. Não dá a entender ali que a gente... E também tem que lembrar, né? O pessoal a gente não que sugere... com a planilha, nós também mexemos com isso. Exato. Então, também trabalhamos com VBA. Demissão, né, Carlão? Exato. A gente não faz consultoria para mandar... Vocês estão mexendo com a religião do Excel aí. Eu e o Chabão aí vamos ficar meio chateados, né? A gente mudar da religião do Excel aí. A gente entende que realmente o planilheiro, ele é uma religião, né? Então, não vamos procurar mexer nisso. Né? Extremamente importante. Cara, eu já implementei um projeto, acho que foi um dos penúltimos antes de eu ir para produto, em que tinha um responsável por realizar um trabalho no Excel, em que ele montava praticamente um BI inteiro só no Excel, e ficava muito bom. Cara, é alguma coisa que as ferramentas, assim, para chegar num nível de trabalho desse cara, ela levou muito tempo para evoluir. Hoje, obviamente, é lógico, você consegue implementar nesse tipo de ferramenta, ela tem mais performance, mas, cara, é um trabalho ímpar para você chegar a ter um produto de qualidade no futuro. Então, cara, mesmo os planilheiros padrão, para gerar alguma coisa aqui, eu uso bastante planilha também, tá? Então, só pontuando. Mas voltando lá para a pergunta. Então, o que mais a gente precisa? Vamos falar um consultor do planning. O que mais que ele precisa conhecer para ele ser um bom consultor, para ele colocar o currículo aí no seu e-mail e você já começar a selecionar o cara? Pós-podcast. Temos vagas, tá? Então, temos vagas.
Não. A gente já comentou um pouco das características ali, que eu falei da questão mais comportamental. É importante ter que tem essas pessoas que gostam de pessoas, né? Acho que é o ponto principal ali. Mas, obviamente, né, a gente ter algum conhecimento técnico, a gente usa muito SQL, o próprio Excel, né? Eu brinquei ali do planilheiro, mas a gente muitas vezes usa o Access para validar dados, a gente tem Power BI, a gente tem diversas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, assim como a nossa própria plataforma. A nossa plataforma é toda construída em SQL. A gente não pede, não é um requisito conhecimento profundo de SQL, né? É importante que tenha algum conhecimento, que tenha vivenciado isso na faculdade ou algum curso que fez externamente, porque por mais que a gente não faça a programação, né, isso está lá com o time de desenvolvimento, o produto, a ferramenta permite que a gente consiga extrair informações até para fazer validações, gerar relatórios. Então, ter esse perfil mais técnico, lembra que eu comentei ali no começo da nosso bate-papo, né? É importante que ele consiga trafegar tanto na parte teórica lá, de negócio, né, e conhecer um pouco de supply, como da parte técnica. A gente está falando da pessoa perfeita aqui, né? A gente sabe que a gente nunca vai ter 100% dos dois, mas isso a NeoGrid vai poder proporcionar porque a gente trabalha com a parte técnica, mas também fomenta muito essa questão do negócio, do aprendizado de conhecimento mais voltado para supply. Investe bastante também para crescer, né? Exato. Se você tem alguma fraqueza, né? Eu não falo tão bem, eu tenho dificuldade de comunicação, mas eu sou muito bom na parte técnica. Tem um outro ponto que eu tenho que mencionar aqui, mas acho que vincula com a próxima pergunta, que é sobre os perrengues, né? Quais os perrengues que você já passou aí nesses 12 anos? Desculpa te cortar, Carlão, mas você falou um ponto muito importante sobre falar bem, que é um ponto... A gente é uma empresa global, né? Então, sim. O que é importante pessoas que têm o idioma inglês ou espanhol. A gente tem clientes em diversas partes do mundo, então sem dúvida nenhuma é o tipo de profissional que a gente está procurando também, tá? Isso. E aí aquela coisa, né, óbvio, vai cair na parte de você conseguir se comunicar. Você não precisa ter um inglês técnico porque você ainda não conhece, você ainda não sabe como lidar. Então você vai aprender. Mas assim, se consegue se comunicar, aí já é meio caminho andado, né? Um outro ponto que é importantíssimo, é ser bom de cálculo, né? Não que você precise ser exclusivamente bom de cálculo. Como o Vasca falou, a gente tem a parte da galera que é um pouco mais técnica e uma parte da galera que é um pouco mais de negócio. Então, às vezes, o pessoal de negócio não é tão bom assim, não obrigatoriamente é tão bom de cálculo. Os consultores que gostam mais de negócio vão ficar bravos contigo. Mas tá bom, né? Pelo menos são bons de cálculo, sim, tá? Os que tem aqui com a gente são sim. Mas assim, não é uma obrigatoriedade você ser bom de cálculo, senão o pessoal fica pensando, porra, eu vou ter que virar matemático, bicho, não dá pra entrar não. Não, é que assim, a gente teve já consultores que eles eram ridiculamente bons de cálculo, e aí eu vou falar de um perrengue que, assim que eu entrei, eu conhecia muito pouco ainda de todos os métodos que a gente utilizava dentro do planning, e aí eu peguei um cliente que era matemático. Caraca, bicho! Ele queria entender todos os métodos estatísticos que utilizam dentro do módulo que eu trabalho. Cara, por mais que eu tivesse uma bagagem já muito boa de cálculo, para entender tantos métodos estatísticos de uma vez, conceitos de média e etc., foi meu primeiro perrengue. Esse aí eu vou ter que falar que, cara, eu fiquei, antes de voltar para ele, porque aí faz parte, né? Você volta, estuda e apresenta. Nunca fala o que você tem de pronto na cabeça, porque isso não dá certo. Uhum. Tá? Então, volta para casa, estuda e depois apresenta. Mas eu demorei uma semaninha para voltar com o cara, porque eu sabia que se eu apresentasse alguma coisa que não casasse depois, eu ia ter uma perturbação aí. Mas fala aí, Vasca, perrengue que você lembra assim de primeira, sem precisar citar nomes. Cara, acho que eu tenho 12 anos de perrengue, né? Tem um ou outro, né? Eu vou lembrando de alguns aqui ao longo da
da conversa, mas eu acho que um ponto importante que você falou, Carlão, dessa questão do cálculo em si, né, não a questão matemática da coisa ali, da loucura. A gente tem os métodos estatísticos, a própria plataforma calcula isso, mas é muito importante a questão lógica também, né? Porque no fim das contas o que a gente está construindo ali é um processo de supply que ele depende de lógica, né? Ele precisa funcionar para ser aderente, para poder gerar resultado. Então, lógica também acho que é um ponto importante de colocar como algo interessante de ter como característica, né? Cara, perrengue. Deixa eu tentar lembrar de alguns aqui. Eu tenho um que não foi comigo, que foi muito bom, cara. Que assim, a vida de consultor, principalmente de consultor novo, é assim, você quer mostrar muito trabalho, né? Então eu lembro de um projeto que a gente estava e a gente saía ligando para distribuidor para tentar trazer os dados deles para dentro de casa. E eu tinha um colega que trabalhava comigo que ele ligou para um cara, e o cara chamava Gustavo também, do outro lado da linha, isso eu nunca esqueço. E ele falou pro cara, eu queria falar com o Gustavo. Aí o cara falou, é ele. E sem dó, cara, o cara ficou acho que uns 45 minutos explicando sobre a solução. Na hora que ele acabou de explicar, o cara virou pra ele e falou, cara, mas eu acho que você tá falando com o Gustavo errado. Aí o cara falou, não é o Gustavo do distribuidor tal? Não, cara, aqui é uma casa de família, não sei o que, o cara gastou. Eu falei pra ele assim, cara, isso é aprendizado, né, cara? Você gastou. O cara ficou ouvindo 45 minutos, foi um ótimo ouvinte o Gustavo. Mas foi demais, cara. E acho que outros perrengues cara, situações de dia a dia, assim. Eu sou um cara que, por exemplo, eu não sou o maior admirador de avião, né? Agora a gente não tá viajando tanto, mas no começo a gente viajava muito. E puta, cara, uma vez eu peguei um avião de uma empresa aérea super pequena que o cara ligava a hélice com a mão. Nossa, assim, eu não sou nem um cara muito religioso, mas acho que eu nunca rezei tanto Pai Nosso na minha vida, cara. Então tem muito disso, né? Eu ia visitar o distribuidor do interior do Paraná, do interior de Goiás, então sempre tem, né? Chuva de gafanhoto, já pegamos na estrada, cara, tem de tudo, assim. Mas acho que de dia a dia, assim, cara, sempre tem os desafios, né? A gente às vezes é pego de surpresa, a gente já teve projetos que a gente começou, fez todo o mapeamento, no dia que a gente terminou e apresentou, o cara falou, eu tô saindo da empresa, vai entrar esse outro cara aqui. Tinha outro cara que tinha uma ideia completamente diferente do que ele queria, a gente teve que simplesmente voltar tudo do zero, então faz parte do dia a dia, parte da nossa loucura. Essa é a parte importante, né? Assim, o consultor obrigatoriamente ele precisa viajar? Ou assim, é uma experiência, eu vou falar pelo meu lado aqui, é uma experiência que vale muito a pena, tá? Porque, como o Vasconcelos comentou, a gente tem cliente em tudo quanto é lugar, né? E também fora do país. Então, assim, é uma experiência enriquecedora demais, mas também... Culturalmente falando, sem dúvida. Culturalmente falando. Mas, assim, é obrigatório? Todo consultor precisa viajar? Não. Cara, isso assim, isso foi um dos... a gente sempre... Eu ouvi, eu não lembro quem foi que falou essa frase exatamente, mas que com grandes crises sempre vem grandes revoluções também, né? A gente passou estamos passando ainda, né, por uma situação péssima no mundo com relação à pandemia. E antes da pandemia, a gente dificilmente, não que a gente nunca fez, mas dificilmente a gente tocava projetos remotamente. A gente sempre estava alocado nos clientes. É importante ter a vivência do dia a dia? É importante, mas a gente, pelo fato de estar todo mundo em casa, todo mundo se adaptando a esse mundo, a gente teve que realmente mudar a forma de trabalhar e a gente conseguiu ter muito sucesso nisso. Então hoje já não é um requisito mais a obrigatoriedade de viagem, por exemplo, que a gente colocava lá atrás, né, quando a gente estava divulgando as vagas, que tem que ter disponibilidade para viagem. Óbvio, né? Eu tenho uma situação no cliente que a gente não está conseguindo destravar, está tendo difícil contato, a gente não está conseguindo sair do lugar. Legal, vamos marcar uma viagem, vamos lá resolver. Mas a gente hoje já não precisa mais aquela questão de passar, às vezes, 4 meses indo segunda e voltando quinta, que nem eu morei em Joinville, morei em Porto Alegre praticamente, porque a gente ia toda segunda e voltava toda quinta. Isso não só para a NeoGrid a gente conseguiu ter mais produtividade, porque a gente consegue ter mais interações entre os consultores, né? Porque pensa, né? Ficava o Gustavo lá dentro de um cliente em Fortaleza e o Carlão dentro de um outro cliente lá em Santa Catarina. A gente não se falava, né, Carlão? Então hoje a gente ter essa possibilidade de estar todo mundo no Teams ali, a gente consegue trocar mais, resolver até problemas de uma forma mais rápida, então a gente tem colhido muitos benefícios com isso e que
por tabela, né, gera benefícios para os clientes. E também a questão de custos, né, para o projeto. Quando a gente olha um projeto, muitas vezes o projeto tem o custo do projeto, mais o custo das viagens, né, porque o consultor tem que sair. A gente tem hoje consultores, outro ponto muito importante, né, a gente não olha mais para a localidade, então a gente tem consultor em Joinville, Porto Alegre, São Paulo, um mora em Santos, outro mora no Riacho Grande, então a gente não tem muito essa da localização também, porque a gente tem conseguido trabalhar remotamente. Então, até para o próprio cliente, a gente consegue otimizar custo de projeto, entregando o mesmo resultado. Então, a gente teve a experiência no passado de um dos clientes que a gente entregou, foi um dos primeiros projetos que a gente conseguiu... eu vou reformular, tá? A gente entregou um projeto no ano passado, nesse modelo, que a gente entregou mais rápido do que quando a gente entregava fisicamente. Né? Então a gente conseguiu realmente ter muita produtividade usando ferramentas de trabalho remoto que a gente vem aprendendo com os cursos que a Neogrid libera para a gente fazer. Então, cara, hoje sei que deu uma resposta longa, né, Carlão? Mas acho que é importante deixar bem claro. Não, eu gosto de falar muito, mas é importante deixar bem claro que assim não é um requisito obrigatório, né? Mas que é importante sim ter a disponibilidade, porque em algum momento a gente vai precisar viajar, né? Se o cara falar assim, cara, eu não viajo de avião de jeito nenhum, só viajo de carro, tem um grande risco de não dar muito certo, né? Mas é isso aí. Não, mas sim, com essas oportunidades novas, né? Tem uma galera agora que foi contratada, tem gente do Acre. Nós já temos equipe do Acre agora na Neogrid. Pensa que legal. Eu vou fazer um off-top, que eu vi essa pessoa no LinkedIn e eu falei, caraca, é do Acre. Parabéns. A gente não vai divulgar seu nome aqui para não procurarem você. Mas é isso aí, parabéns, bem-vindo. E o Acre existe, né? O Acre existe. E é muito legal isso, cara, porque olha a quantidade de gente muito boa que a gente simplesmente não poderia contar pelo fato da pessoa não estar trabalhando numa das localidades, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso foi um fator super importante ali pra gente mudar essa forma de trabalhar. Né? O Grid, acho que se adaptou muito bem, né? Essa questão do trabalho remoto, a gente já estava super preparado, então... Muito legal, que a gente pode contar com diferentes pessoas, diferentes culturas, diferentes experiências que agregam ainda mais, né? Principalmente quando a gente fala de uma questão de consultoria. A gente tem pessoas que conhecem... Porque uma coisa é você falar de um varejo da forma que ele trabalha lá em Manaus, outra coisa é o varejo da forma que ele trabalha em Porto Alegre, né? Tem perfis diferentes de público, de comportamento, formato de loja. Então tudo isso é muito enriquecedor, assim. Então... é uma experiência super, super, super legal, assim. Legal quando você fala, assim, dos diferentes clientes, né? O último projeto que eu tive contato é até de um varejo de Manaus, né? Que contratou nossa solução de DRP e aí durante as discussões, né, na pré-venda, né, antes de chegar para vocês, ele colocou muitas coisas que eu nem imaginava. Por exemplo, faço entrega de barco, tenho lead times maiores, né? E o cara leva geladeira de barco. Aí voltou o Chaves consultor, né? Comecei a perguntar pra caramba e falou, não, mas nossa vida é assim e tal. A gente também tem uma frente aí de ajudar a não ter o desmatamento no Amazonas. Eu falei, caramba, que top. Acho que isso também é um ganho também que a gente tem, voltando lá que eu falei, né, pra vida, né? De conhecer, assim, o Brasil é um país continental, né? Você falou bastante sobre cultura, né? A gente não precisa sair do Brasil para conhecer, no mínimo, umas 20 culturas diferentes. Exatamente. Isso eu acho que você acha que se em algum momento vocês me perguntarem o que é o mais interessante desse trabalho de consultor, além do aprendizado que a gente absorve, né, que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, eu acho que é isso aí, Chabeira. É a gente conhecer pessoas diferentes, com culturas completamente diferentes, sotaques maravilhosos diferentes. Putz, é divertido muitas vezes, ao mesmo tempo que, cara, você tá agregando muita coisa, você tá aprendendo muita coisa, porque não... quantas vezes a gente tá no meio de uma reunião, o cara conta um caso ali de uma situação
que, cara, a gente não vivencia aqui em São Paulo e lá é dia a dia e essa questão da entrega de barco, né, cara, quando você vai imaginar que em São Paulo, tirando, a gente sabe que tem porto, né, mas cidade de São Paulo, um barco chegando para fazer uma entrega de uma mercadoria numa loja, Sim, né, então, sim. putz, cara, é muito enriquecedor, de verdade. Acho que eu já falei a palavra enriquecedor umas 40 vezes, porque realmente é muito enriquecedor. Mas é muito bom mesmo. Então, interessante de tudo isso que a gente vem falando, né? Tem uma palavra aí que é a palavra do momento, mas eu acho que é uma palavra que consultoria usa sempre: resiliência, né? Resiliência, empatia, né? Tem que estar sempre se reinventando, né? A cada um desses projetos, principalmente a abordagem com pessoas, né? Então são pessoas de diversos tipos, diversos níveis, diversos locais do país, né? Então acho que essa palavra resiliência, ela tem que fazer parte desse dia a dia, porque senão, se for aquela pessoa estourada, acho que não consegue segurar Sem dúvida. muito tempo em consultoria, não. Sem dúvida, Xaber. E assim, as pessoas contratam a NeoGrid, né, a consultoria e o produto, porque elas estão precisando resolver um problema. Então, se a gente não tiver essa questão da empatia, não tentar entender que eles estão ali buscando ajuda, a chance de sair algo pior do que a encomenda é grande. Então, por isso que a gente tem... Cara, eu tenho muito orgulho do time que a gente tem ali, porque a pessoa é muito especializada, sabe lidar muito bem com pessoas, sabe entender os diferentes cenários, sabe entender que nem todo mundo está sempre num bom dia, e faz parte, né? Mas... sem dúvida nenhuma que a questão de resiliência ali tem que estar tatuado praticamente. Fora que funciona também como um celeiro, né Vasca? Sim. Eu trabalhei com pré-vendas, não diretamente como entrega, hoje eu estou em vendas. O Carlão trabalhou como consultoria, né? Com você, inclusive com um par seu. Sim. Hoje ele está em produto. A gente tem pessoas que estão nos Estados Unidos, na Europa, né? Tem pessoas que estão em outras áreas dentro da empresa, desenvolvimento, que saíram tudo desse time de consultoria, né? A NeoGrid faz isso, acho que muito bem, né? Eu tenho hoje meu time das pessoas novas que estão chegando no time, muitas delas são dentro de casa, de outras áreas, né? A gente tem oportunidade, de novo, né? Tanto interna quanto externa, mas a gente sempre olha também com carinho para os talentos que a gente tem aqui dentro, né? Acho que isso é um fator relevante para a gente se manter uma empresa forte, né? Porque Sim. a gente sabe que a gente tem profissionais bons em todos os times aqui, né? Não só uma determinada equipe. E a gente mudou muito, né? Eu sou formado em tecnologia informática, né? E quando eu entrei na faculdade, a gente tinha aquele estereótipo, né? Da pessoa que faz faculdade de informática, que é o nerdão. Apesar de não falar que eu não sou, né? Mas esse estereótipo mudou bastante, né? Quando vocês falam que um desenvolvedor veio para consultoria, eu fico mega feliz, porque o desenvolvedor, ele tinha aquele estereótipo do cara que não consegue conversar, ou não gosta de conversar, né? Só fica escovando beat, né? E um outro Sim. ponto que você colocou, Gustavo, que eu também concordo contigo, sobre essa relação ganha-ganha, né? Quantos clientes que a gente não viu aí nessa nossa jornada, né? Que a pessoa era um analista, era um supervisor, que com a participação nesses projetos da NeoGrid, as pessoas cresceram dentro de empresas, até não na própria empresa que estava, mas participou de implantação de NeoGrid e foi para uma outra, né? No LinkedIn é muito legal você ver isso acontecer. Sim. A minha dica, eu vou citar o Gibão. Tem que grande Giba. O Giba era um dos nossos gestores na época de entrada na NeoGrid, e ele falava assim, cara, a principal coisa que você tem que ter é vontade de aprender. Então, se você tem vontade de aprender, você já consegue ser um consultor, porque se você já entra já acomodado, sem nenhuma vontade de nada, aí você não vai para frente. Mas se você tiver vontade de aprender, se você conseguir pegar e estudar o que você tá se propondo ali, é o principal, é o que você precisa para ser um consultor. E é lógico, né? A gente tem que manter os valores da companhia, né? Então, excelência, cara, o Vasco já falou bem, cara.
tem que ser alguém que faz aquela coisa com primor, né? Tem que ter responsabilidade. Você está lidando com muito dinheiro, dependendo, né? Independente do cliente, mas tem clientes gigantescos que se você faz você comete um pequeno erro, o custo é altíssimo, cara. Da mesma forma que você pode dar um grande resultado com um pequeno ajuste, você pode derrubar a casa se você fizer esse ajuste errado, né? Exatamente. Então, isso é importantíssimo. Inovação, que eu falei lá, o consultor ele vai trazer pra gente o que ele identifica de uma melhoria que pode virar produto. E principalmente simplicidade, foi essa última parte que o Vasca comentou. Cara, às vezes você muda uma pequena coisa no processo do cliente que, por ele estar tão focado, ele nunca percebeu que isso vai dar um retorno absurdo. Então, eu acho que os valores da NeoGrid e essa parte que o Gibão ensinou a gente de ter vontade de aprender é o que você precisa para ser consultor. Agora, vamos pro final, né? Pro só queria deixar a minha, Carlão. Vai me cortar? Opa, eu queria deixar a minha. Que isso? Deixa aí. Apesar de não ter sido consultor, não, mas vai lá. Pode falar, Chaveira. Apesar não, mas eu sempre falo, eu sou muito grato ao time de consultoria. Você era quase um consultor, bicho. Era o pré-vendas que mais entendia da aplicação na época. Então, sem a consultoria da NeoGrid, sem Gustavo, sem Carlão, sem o Vi na Europa, sem Vitor, minha carreira não seria nada na NeoGrid, né? Mas um ponto que eu acho que também deveria estar aí nessa lista aí que a gente está colocando como dica, né? É curiosidade, né? Sim. E tem que ser curioso. Eu sou um cara curioso desde que eu nasci, né? Mas você tem que ser curioso, porque a gente já falou, né? Deu exemplo da moda, do bem de consumo, do eletro, né? Então são cenários diferentes, né? Apesar de você aprender, essa sua curiosidade, né? Inclusive, quando a gente fala que a gente faz aquele mapeamento, né? Todas as perguntas, né? O consultor é perguntador, né? Então, se você não for curioso também, eu acho que não seria um caminho interessante para trabalhar como consultor na NeoGrid. Boa. Perfeitamente. Nossa, aproveitar, né, que o Vasca falou que vocês têm que ler bastante. Acho que chegou na hora do encerramento e, como todo encerramento, a gente tem que dar aquelas diquinhas de ouro, né? Eu vou começar para dar tempo pro pessoal pensar, que eu sei que eu geralmente pego o pessoal de supetão aqui. Então, eu vou dar os conselhos iniciais assim para você que tem interesse em ser consultor, mas não sabe ainda muita coisa de SQL, não entende muita coisa até de Excel, né? Então, vamos lá. Pro SQL tem o Khan Academy, tá? Que é um site excelente para você aprender, é gratuito, tem muita coisa lá que vai te ensinar o básico até o moderado sobre SQL. Para quem não conhece nada de Excel, cara, tem um site muito bom que eu via há muitos anos atrás, eu não vou falar por causa da idade, mas é o Macorati. Quem entende de Excel sempre acompanha o Macorati.net, né? E vou falar sobre leitura, né? Cara, para quem não leu ainda, né? Acredito que dificilmente alguém não deve ter visto, mas tem o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que ele é muito legal quanto à parte do desenvolvimento da forma de pensar, né? Como que você desenvolve isso. Ele não é um livro que ele seria considerado de autoajuda, mas é um livro muito fácil, muito gostoso para entender como que funciona o pensamento, né? E a última dica, esse aqui talvez seja uma dica meio que de ouro, mas ela é bem regional, que é o Comunicação Assertiva da Camila Benatti, tá? E da Andrea Becker, quer dizer, foi mal. Cara, esse livro aqui ele é interessante principalmente para você ouvir bem e conseguir se comunicar assertivamente, porque é o principal fator, né, que a gente tem na hora de fazer aquele mapinha que o Vasca comentou. Então, eu dou essas dicas porque com esses livros de aprendizado, de comunicação, de como se desenvolve a comunicação, óbvio, assistam TED, porque vocês vão ver as apresentações, vão conseguir ver como que o pessoal se comunica, é fabuloso os TEDs, né?
mais o conhecimento técnico de um SQL, de um Excel e pronto. Você já consegue fazer uma entrevista com o Vasca e tá com quase os 2 pés dentro, bicho. Não, legal que você falou desse da comunicação eficaz. Eu gosto de do Marshall Rosenberg, que é de comunicação não violenta, que ele trafega muito em técnicas pra gente ter bons relacionamentos, tanto pessoal quanto profissional. Eu acho que é uma dica bem legal. Para quem gosta mais do negócio, quer conhecer mais sobre cadeia de suprimento, tem do Sunil Chopra, que é o Gestão da Cadeia de Suprimento, que é estratégia, é muito, muito bom o livro. Tem o do... Ai, cara, esqueci o nome. Que é de Gestão de Logística da Cadeia de Suprimentos. É do David Kloss, se eu não me engano. É muito, muito bom também. É um livro não tão grande. Cara, tem muita informação gratuita sobre isso. Muitas universidades ali divulgando pequenos cursos de pílula de conhecimento ali, de módulos eletivos para aprimorar o conhecimento com relação a supply, também da parte técnica que o Carlão falou. A gente tem o nosso parceiro, que é a Sustentare, né, que é uma escola de negócio, que também tem muito curso legal que o pessoal pode procurar para falar sobre esses temas. O Carlão me pegou realmente desprevenido, ainda bem que eu lembrei de uns aqui rapidinho. Caramba, pegou você desprevenido e você trouxe uma lista do tamanho da lista do Carlão. Pois é. Vou falar, a coisa mais difícil é a gente chegar numa lista que do tamanho da do Carlão. Mas ele sempre me pega desprevenido, mas eu vou ficar na mesma mídia aqui. Eu vou ficar na mesma mídia aqui, eu vou indicar um podcast, acho que talvez eu já tenha falado aqui, né? E aí ele vem pra curiosidade, que eu falei, né? Curiosidade, então eu vou indicar o Guerras Comerciais. É um podcast bem bacana. Ele começa ali, acho que com a Nike versus Adidas, depois tem BMW versus Mercedes, Coca-Cola versus Pepsi, né? Então é bem, bem legal você ouvir ali, entender como que tudo começou, né? E ele entra um pouquinho nessa seara da parte desse, o que eles planejavam, né? Como que as empresas cresceram, né? Ele tá mais no âmbito de marketing, né? Mas como eu falei de curiosidades, eu vou me manter aqui no podcast, né? Eu vou surfar na onda do Carlão, e aí eu vou indicar o podcast da TED Talks, né? Tem um diário aqui deles, né? Bem curtinho. Muito bom. Tá em inglês, mas no seu agregador dá para você ouvir, o Google Podcast, né? Para quem não utiliza uma ferramenta de áudio, para quem usa iPhone, o podcast do iTunes, né? Mas é bacana também pra gente ouvir, conhecer mais sobre o nosso mundo. E por fim, né? Um último podcast do Zero ao Topo, né? Que ele traz empresas grandes, né? E seus fundadores ou a própria família contando a história de como eles começaram e até onde eles chegaram, né, nos dias de hoje. Então tem do Cacau Show, tem Meluz, tem Log, tem várias, Copenhagen, é bem bacana também. É um podcast curtinho, não é curtinho, é do tamanho do nosso, mais ou menos, 1 horinha aí de podcast, mas vale a pena para conhecimento. Show. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, já deu bastante tempo de podcast, mas vamos deixar aqui a parte importante no link. Vamos ver se o Fio consegue colocar pra gente o local para o caminho das vagas, né? Como o Vasca mencionou, temos vagas, né? Então, quem tiver interessado em ser consultor e conseguir se enquadrar dentro desse âmbito que a gente discutiu aqui, você pode se inscrever. Vamos lá, é só procurar o Vasconcelos também depois. Será procurado. E aí, você... Acho que é legal o canal de comunicação ali no site da Neogrid, né? De carreira. Isso. Tem bastante informação, inclusive sobre a Neogrid e sobre os produtos, né? Bem lembrado, excelente. Então, vamos encerrar. Agradeço de novo a participação de todos. Brigadão pelo apoio aí, Vasca, e se prepara para a enxurrada de currículos. Cara, tô super aberto. Eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade. Muito legal falar, principalmente com um pessoal que já conheço há bastante tempo ali, a gente já trabalhou muito tempo junto, né? Então, fico muito feliz de
poder ter contribuído ali com esse podcast de vocês, que é super legal, cara. O prazer é nosso. E logo a gente te convida de novo, Gustavo. Boa. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu, meu povo. E até a próxima. Até. Valeu. O Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.